Professor Lier, vamos retomar nossa conversa aqui, porque eu acabo de receber uma informação de que os Estados Unidos estariam dispostos a negociar com o Irã sobre o seu programa nuclear. Marco Rubio, ele, que é o secretário de Estado americano, ele fez uma menção da seguinte maneira, abre aspas, o regime iraniano deveria reagir e dizer, se realmente queremos energia nuclear em nosso país, há uma maneira de fazê-lo. Essa oferta continua de pé. Estamos dispostos a conversar com eles amanhã, segunda-feira. Numa outra fala, nessa entrevista que ele concedeu à emissora americana Fox News, Rubio menciona, em última análise, eles precisam tomar uma decisão. É uma decisão muito simples. Se o que querem são reatores nucleares para ter eletricidade, há muitos outros países do mundo que fazem e não precisam enriquecer seu próprio urânio. Podem fazê-lo. O senhor acredita, de fato, que haveria a possibilidade de se chegar a um acordo sobre o programa nuclear iraniano nesta segunda-feira? Estados Unidos e Irã conseguirem dialogar agora? Evandro, eu acho muito difícil que isso aconteça já na segunda-feira, né? Nós sabemos que, em parte, a ação dos Estados Unidos contra o programa nuclear iraniano, né, é claro, é uma agressão dos Estados Unidos ao país, mas, evidentemente, ela tem sim o propósito de não apenas enfraquecer essas estruturas de produção e enriquecimento de urânio, mas, fundamentalmente, também de forçar, né, o regime dos ayatolás a sentarem numa mesa de negociação, numa situação fragilizada, onde as exigências, né, dos Estados Unidos e do Ocidente como um todo, né, pudessem ser mais peremptórias do que tem sido até aqui. Então, sim, essa é uma possibilidade de médio prazo, mas eu não acredito que isso seja equacionado já na próxima segunda-feira. Eu acho que, em primeira questão, é uma análise dos danos concretos que foram causados a essas instalações, principalmente, né, a instalação de Fordow, que é aquela mais profunda e que foi aquela mais sistematicamente atacada, né, pelos bombardeios dos Estados Unidos, né, nessa madrugada. Nós temos também que entender e procurar entender como isso está impactando sobre a própria sustentação, né, do regime dos ayatolás, do regime iraniano, né, o quanto que, de fato, esse regime está ou não ameaçado. Um terceiro elemento, né, nessa equação é qual é a capacidade de reação do Irã, né, a esses ataques. Não estamos falando de ataque, da capacidade de reação do Irã em relação aos Estados Unidos. Isso eu acredito que não vai acontecer, né? Eu tenho certeza que os ayatolás não pretendem arrastar os Estados Unidos para dentro desse conflito, um conflito no qual os próprios Estados Unidos também não querem estar. Mas, em princípio, é a capacidade de reação, né, missilística, principalmente também de drones, né, do Irã a Israel, né? O quanto isso pode se identificar ou não dentro de uma perspectiva de uma guerra de saturação. E é a partir, né, da composição desses e outros elementos que a gente poderá ter uma mesa de negociação mais efetiva, aonde, diante de uma definição mais precisa de qual é o quadro atual, né, uma eventual suspensão, né, do programa militar iraniano, se é que ele de fato existe, como vem sendo denunciado aí por várias potências ocidentais, mas uma interrupção desse programa pudesse ser feita, né, subordinando esse programa, né, a uma investigação mais ampla da Agência Internacional de Energia Atômica. De qualquer forma, eu não acredito, né, que o Irã hoje vá abrir mão da possibilidade de enriquecer urânio, vindo a adquirir esse urânio de outros países. Eu acho que o programa de enriquecimento do urânio do Irã já é bastante consolidado, né, muito mais do que os 3 ou 5% de enriquecimentos necessários à produção de energia elétrica. Eles têm também a capacidade de enriquecê-lo, né, acima de 20%, que é a utilização na área médico-hospitalar, que também é fundamental para o país nesse momento. Então, assim, nesta segunda-feira, infelizmente, eu não acredito que nós tenhamos grandes avanços. Os avanços só vão ocorrer a partir de uma definição mais ampla e mais precisa do quadro. Interessante, professor. Aliás, eu quero trazer também uma manifestação do secretário de Defesa americano mais cedo, que disse que a orientação do presidente Donald Trump foi clara, poderosa e focada. Vamos acompanhar. A ordem que recebemos do nosso presidente foi focada, poderosa e clara.
Devastamos o programa nuclear iraniano, mas vale ressaltar que a operação não teve como alvo as tropas iranianas ou o povo iraniano. O presidente Trump disse: nada de armas nucleares. Ele busca a paz e o Irã deve seguir esse caminho. Esta missão não era e não tem sido sobre mudança de regime. O presidente autorizou uma operação de precisão para neutralizar as ameaças aos nossos interesses nacionais, representadas pelo programa nuclear iraniano e pela autodefesa coletiva de nossas tropas e do nosso aliado Israel. Ele estava totalmente comprometido com o processo de paz. Queria um resultado negociado. Deu ao Irã todas as oportunidades e, infelizmente, foi recebido com obstrução, razão pela qual deu bastante tempo para continuarem a se sentar à mesa e desistirem do enriquecimento de urânio e do programa nuclear. Daniel Toledo, durante essa entrevista coletiva concedida pelo secretário de Defesa americano, ele ressaltou muitas vezes, inúmeras vezes, a estratégia dos Estados Unidos ou a ordem do presidente Donald Trump. Já estou misturando inglês com português para falar contigo aí, aproveitando que você também está aí nos Estados Unidos. Que o presidente americano, a ordem dele era muito clara: atacar apenas as estruturas, não ser um ataque à população, não trazer nenhum tipo de consequência a mais para o povo iraniano. O quanto isso vai servir de argumento daqui para frente a partir das acusações de que Donald Trump ultrapassou um limite ao seguir em frente com esse plano, hein, Daniel? Evandro, isso vai ser crucial para que ele não tenha aí muitos problemas no Congresso, né? E como eu citei no começo, aí nós já temos aí 4, até agora, eu estou acompanhando as notícias aqui e estou com várias telas abertas para ir acompanhando essa questão. Nós temos aí 4 senadores que já se manifestaram bem críticos a essa posição, mas eu acho que com relação a essa postura do Donald Trump de ser extremamente preciso, ir extremamente pontual nessas bases, nesses lugares onde haveria aí supostamente um enriquecimento de urânio com fins militares, isso vai realmente trazer muita tranquilidade para ele ao enfrentar o Congresso. E é muito importante a gente lembrar duas notícias que eu acabei de ver aqui. O Irã acabou de aprovar no parlamento o fechamento do Estreito de Hormuz. Então isso sim pode gerar alguns outros desdobramentos, porque nós temos ali diretamente atingindo a Arábia Saudita, que historicamente não é muito politicamente ligado ao Irã. Nós temos aí o Iraque, o Kuwait e vários outros países do Dubai, Abu Dhabi, que acabam usando ali, passando por aquela região e que vão aí ter, sim, alguns interesses, não só financeiros, mas também políticos e socioeconômicos aí até atingidos. Então eu acho que isso pode, sim, acabar escalando para um ponto, a ponto de que o próprio Marco Rubio, neste minuto, na verdade, 20 minutos atrás, deu uma coletiva falando que entrou em contato com a China, pedindo que a China entrasse nessas conversas com o Irã para tentar desescalar isso e não fechar o Estreito de Hormuz. Ô Daniel, e só mais uma pergunta de uma informação que acaba de chegar também. Nós estamos acompanhando todas as agências internacionais e são vários fatos que vêm à tona ao longo desse domingo. Eu vou atualizando todos aqui para a nossa audiência. De que os Estados Unidos ordenaram que os familiares de funcionários da Embaixada de Beirute deixem o local de maneira emergencial. O quanto esses cidadãos americanos que hoje estão em bases ou atuam em embaixadas desses locais estariam expostos diante da decisão que foi tomada por Donald Trump? Há um risco iminente neste caso mesmo? Evandro, hoje de manhã eu estava tendo uma discussão com alguns amigos aqui, alguns colegas, e a conversa foi exatamente nesse nível, tá? Nós temos hoje, como país, nós temos uma preocupação de um ataque macro do Irã em algum desses países, seja Israel, seja Estados Unidos, seja algum país ali da região. Nós temos essa preocupação? Não temos. Porque o Irã não tem essa capacidade e, principalmente agora, a gente não sabe, né, se ele tem algumas ogivas aí que ele já guardou e está guardada ali sem ninguém saber. Nós não sabemos disso, mas também seria absolutamente aí precipitado julgar alguma coisa. Mas o mundo hoje tem grande preocupação, principalmente os Estados Unidos têm grande preocupação em ataques micro, que é a especialidade do Irã, né? Nós temos aí diversos casos históricos de financiamento do Irã em grupos terroristas.
nós tivemos aí a questão do Hamas, dos Houthis, nós tivemos o próprio Hezbollah, nós tivemos diversas atuações do Irã financiando e dando armas e custeando as operações desses grupos terroristas. Então isso é um grande problema que hoje o mundo se preocupa, principalmente os Estados Unidos e Israel, porque se houverem braços do Irã dentro desses locais, a chance de termos um ataque terrorista micro, ou seja, localizado, seja Deus o livre, numa escola, num parque, num cinema, num shopping ou algo nesse sentido, é muito grande. E lembrando que em 11 de setembro, as pessoas que sequestraram os aviões lá, muitos eram estudantes, com visto de estudante estampado no passaporte, com autorização do governo para estudar dentro dos Estados Unidos, e não tinha como sequer prever algo nesse sentido naquela época. Então, hoje, a grande preocupação não são os macro-ataques, são os micro-ataques que possam surgir em razão desse ataque dos Estados Unidos no Irã. Obrigado por enquanto, doutor Daniel.